Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Graças a Deus, né? Nessa manhã estamos aqui mais uma vez para podermos compartilharmos, né, um pouco da palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem nos proporcionado, né, nas cartas de livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos estar falando a partir do versículo 16 de Atos, né? Deus abençoe a vida dos irmãos que têm nos acompanhado, né, durante esses estudos. E eu tenho certeza que da mesma forma que tem sido para nós, para a minha vida, para as nossas vidas, tem sido para a sua vida também, né? Bastante conhecimento, bastante palavra do Senhor ministrada. E que dessa forma Deus ele possa nos continuar nos abençoando nesse dia. Eu quero orar juntamente com os irmãos nesta manhã para que possamos dar início ao nosso devocional em nome do Senhor Jesus. Altíssimo e eterno Pai, neste momento, ó Pai querido, me ponho diante da Tua presença, Pai. Pai, eu agradeço a Ti, Senhor Deus, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Pai querido, por esse presente dia, ó Pai, a qual o Senhor nos concede, e por esta oportunidade podemos estar ministrando a Tua santa palavra. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos governando, nos dando sabedoria, graça, entendimento. Pai querido, para que não venhamos falar nada, Senhor, de nós mesmos, mas aquilo que a Tua palavra nos ensina, nos inspira, Pai. Que Teu Espírito Santo seja conosco, Pai. E que a graça do Senhor alcance a cada um dos Teus filhos, aonde quer que esteja, nos seus lares, no seu trabalho, guardando e abençoando, Pai. É o que eu te peço a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, irmãos, hoje nós estamos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, né? Ontem a evangelista Márcia, ela nos trouxe a respeito ali dos capítulos, né, do 13 ao 15, e ali ela nos trouxe para nós aquilo que tinha ocasionado, né, ali a história que tinha ocasionado a questão do povo que estava lutando por causa da circuncisão e tal, aqui tudo a respeito da circuncisão, e depois veio o concílio. E no concílio ali se houve ali um debate onde se chegaram a um consenso, né, unânime de todos, que os gentios não precisavam de ser circuncidados, mas eles tinham ali os seus deveres de também cumprir, né, a obediência da palavra do Senhor. E foi feita ali então uma decisão, um decreto enviado para todas as igrejas gentílicas, né? E depois disso, desse fato, depois desses acontecidos, Paulo ele convida Barnabé para poder fazer ali a visita, voltar à cidade onde já tinha sido evangelizada, onde tinha sido pregada a palavra. E nesse momento houve-se um impasse entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé ele queria dar uma segunda chance a João Marcos, que outrora, né, João Marcos, na sua primeira viagem de Paulo e Barnabé, os abandonaram, né, lá em Panfilha, e deixaram ele em Panfilha. Eles estavam prestes para embarcar para a primeira viagem missionária, e João Marcos volta para sua casa e deixa Paulo e Barnabé prosseguindo a viagem. E Paulo, por essa razão, Paulo ele não achou assim coerente, ele não achou certo em levar João Marcos com eles.
E então nesse momento, João Marcos ele era primo de Barnabé, e nesse momento houve-se esse impasse, a qual impediu que Paulo e Barnabé prosseguissem a sua obra missionária juntos. Então, Barnabé ele pegou João Marcos, né, e foi com João Marcos para Chipre, não é isso? Então ele pegou e foi para Chipre com João Marcos, investir em João Marcos na obra missionária. E Paulo, por sua vez, ele escolheu Silas e partiu para as bandas da Síria e Sicília. Mas isso mais tarde, Paulo ele reconhece, né, e chama ali em Filemon 23, 24, ele chama ali João Marcos de cooperador, ou seja, ele reconhecendo, né, o trabalho de João Marcos, e não tinha nenhum impasse, ou seja, ele naquele momento ele não queria, né, ele não sentiu assim coerente em levar João Marcos, mas isso não impediu que ele trabalhasse juntamente com João Marcos. E Paulo também recomendou a João Marcos a igreja de Colosso, lá em Colossenses 4:10, e rogou também a Timóteo também mais tarde que o levasse a Roma, quando ainda ele estava preso, né, na sua segunda prisão, pois ele era útil para o ministério. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E então se prosseguiu, né? Paulo e Silas prosseguiram viagem, e nós vamos entrar no capítulo 16. Fala assim: chegou a Derbe e Listra, e estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele e tomou o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Amém? Aqui a palavra do Senhor vai nos falar que todos ali deram um bom testemunho, né? Os discípulos que estavam ali em Derbe, Listra, que já tinha sido evangelizado, então ela ali já tinha, então eles davam um bom testemunho a respeito de Timóteo. E Timóteo é um jovem, né, filho de uma mãe que era judia e um pai grego. E então Paulo ele decidiu, ele quis levar Timóteo junto com ele nas suas viagens. Então a palavra fala assim que Paulo pegou e o orientou, o instruiu que ele fosse circuncidado. Isso é muito importante entender, meus amados, que Paulo ele não tinha nenhum problema com a questão de circuncidar. A única coisa que Paulo ele não aceitava era que se colocasse a circuncisão como um efeito ou algo a mais para a salvação. Ou seja, no entanto, Paulo ele aconselhou até mesmo de forma estratégica para que Timóteo ele fosse aceito pelos judeus que o conheciam, né? Então assim, Paulo ele viu a questão de Timóteo como uma forma uma estratégia para que ele fosse aceito no meio do povo judeu, no meio dos judeus, para que os judeus pudessem ouvir. Então assim, e também de uma forma, a circuncisão de Timóteo foi uma forma cultural, ou seja, ele era filho de uma mãe crente judia, então uma cultura dos judeus. Então assim, Paulo trouxe para que ele fosse circuncidado. Essa circuncisão de Paulo, nós vemos que de Timóteo, nós vemos que Paulo ele não tinha nenhum problema. No entanto que ele se posicionou em Gálatas 2,
2 e versículo 3 ao 5, ele se posicionou contra a circuncisão de Tito, que era gentil, né? Então ele demonstra que a circuncisão ela não era preciso para que a pessoa tivesse assim uma salvação, né? Algo mais para acrescentar na salvação, porque é só mesmo a justificação, a morte de Cristo, ela já nos garante a salvação. Então Paulo ele não tinha nenhum problema em questão da cultura. No entanto, a circuncisão de Tito, que ele não abriu mão, que não aceitava, isso era questão teológica, né? O povo queria impor essa posição, que como aquilo fosse, para que ele fosse realmente salvo, ele tinha que se considerar. E já a de Timóteo, não. E a de Timóteo foi a questão cultural, né? Então ele já fazia parte de uma família judia, né? Da mãe judia. Então ele concediu isso para que ele fosse bem aceito no meio dos judeus. Paulo tinha, aí a palavra do Senhor mais adiante, né? Ela vai falar que Paulo ele tinha um plano ousado para poder evangelizar a Ásia. Mas a palavra do Senhor fala assim que lá no versículo 7, quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bítnia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, Paulo ele planejava, ele tinha um plano para poder evangelizar a Ásia, mas aprove Deus que Deus ele tinha um plano maior, Deus ele tinha um outro plano para a vida de Paulo. No entanto, que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles foram para essa viagem e Deus o conduziu, ao invés de ao invés deles irem para a Ásia, Deus o conduziu para que eles fossem a rumo à Europa. Ou seja, Deus tinha um outro plano, mas Deus mudou o rumo da jornada e os direcionou à Europa. No versículo 7, né? A Mísia, onde eles, aqui na cidade de Mísia, tentaram ir para Bítnia. Ou seja, Mísia era um nome de uma região noroeste da antiga Ásia Menor, Anatólia, né? Ela era Anatólia e atualmente um território da Turquia. Ela fazia fronteira com a Bítnia, né? Então Paulo eles queriam desembarcar em Bítnia, mas o Espírito Santo não permitiu. E tendo passado de Mísia, desceram em Troade. E esse momento Deus conduziu Paulo ao Ocidente em direção à Europa, não para o Oriente, em direção à Ásia. No versículo 9 ao 10, Paulo ele teve ali uma visão de um homem, né, que chamava ali, no versículo 9, uma visão de um homem que Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem de Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e nos ajuda-nos. E no versículo 10, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Então aqui Paulo, depois dessa visão, ele teve essa visão de um homem o chamando, e ele deduziu, ou seja, ele entendeu que Deus queria que ele fosse para a Macedônia. Lá no versículo 12, ele chega em Filipos. Filipos, ela foi a porta de entrada do Evangelho na Europa. Ou seja, Paulo, ele foi totalmente numa direção que ele não estava programado na sua agenda, não estava pensando, mas os planos de Deus não são os nossos planos. E Paulo, ele entendeu isso muito bem. E nós também temos que entender isso muito bem. Que muitas vezes a nossa direção que nós queremos tomar
muitas das vezes essa não é a direção e nem a vontade de Deus para a nossa vida. E Paulo, como um grande missionário, um grande homem de Deus, ele não se impôs, ele não tentou ir contra a vontade de Deus, mas ele deixou seguir o rumo a qual Deus estava. Importante nós entendermos, amados, que nós que somos instrumentos de Deus, se você encostar um instrumento em qualquer canto, ele permanece naquele canto, enfeitando o que seja que for. Instrumento, ele só vai soar um som, ele só vai te dar algum acorde, algo, se você tocar, se você direcionar. Ou seja, se nós somos instrumento de Deus, nós devemos permitir que Deus ele nos conduza, que Ele faça fluir em nós um som de um verdadeiro louvor. Ou seja, qual o verdadeiro louvor? É andarmos na direção de Deus e fazer a vontade de Deus. E fazer se cumprir a vontade de Deus. E Paulo aqui, meu amado, mesmo ele sendo direcionado por Deus e conduzido por Deus, Paulo ele não teve uma vida fácil. Paulo ele não teve as facilidades da vida de, Deus está me direcionando, Deus está me mandando, então a vitória é certa. Isso é uma garantia. Quando nós andamos na direção e na vontade de Deus, nós temos uma garantia, a vitória é certa, mas as lutas elas vêm, as perseguições elas vêm, as dificuldades elas vêm, mas a certeza nossa é que a vitória é certa, porque Deus ele não nos chamou para a derrota, mas nós teremos lutas, teremos dificuldades, seremos perseguidos, e aqui nós estamos falando de um homem, que durante alguns tempos nós estamos estudando sobre Paulo e nós vemos que de perseguidor ele se tornou perseguido, ele foi perseguido, Então aqui Paulo, Deus conduziu ele e Paulo chegou até a cidade de Filipos, a porta de entrada para a Europa. Mostra a formação da igreja de Filipos. Eu achei muito interessante nós colocarmos e apresentarmos, porque tem muita gente que fala assim, igreja, abriu uma igreja, vou abrir igreja, E Paulo aqui ele nos mostra que igreja ela não abre, a igreja não se abre, a igreja ela nasce. E como uma igreja nasce? Ela nasce primeiro no nosso coração, no coração de Deus, e ela nasce através de oração. E é o que Paulo mostra lá em Filipos. A igreja ela nasceu através da oração, ela nasceu através da pregação da palavra de Deus, e ela nasceu também com um compromisso sacrificial à obra de Deus. Porque muitas pessoas acham que abrir, ou seja, abrir um estabelecimento, igreja não é estabelecimento, igreja não é boteco. A igreja é o lugar onde nós ministramos a santa palavra de Deus. Então a igreja ela não se abre, ela nasce no coração de Deus. Então aqui Deus ele tinha um desejo que começasse. Então Filipos foi a porta de entrada na Europa. E ali começou então através da oração, Paulo chegando em Filipos, ele procurou ali um lugar para poder falar. E aonde que ele foi? Aonde se encontravam mulheres que estavam orando. E Paulo então, como ele tinha por costume procurar sinagogas, lugar para poder ensinar, para poder falar da palavra de Deus. Então aqui Paulo, ele chegou então até esse lugar. E então Filipos, nós vemos a partir do versículos 13 e 14, quando Paulo chega em Filipos, ali ele começa no versículo 13 e 14, nós vamos ver sobre a conversão de Lídia. E Lídia, para que os irmãos possam entender, Lídia era uma mulher que tinha uma boa posição naquela época. Porque Lídia ela vendia tecidos, e tecido de valores altos, que se vestia a grande sociedade. Então Lídia era uma mulher de uma boa posição no meio ali daquele povo. E então assim, Deus
foi Deus quem tomou a iniciativa na conversão de Lídia. Lídia, ela estava orando, mas ainda ela não conhecia o verdadeiro Deus. Então, quando Paulo estava ali expressando, pregando a palavra do Senhor, quando ele estava ali ensinando, falando de Deus, o Espírito Santo, ou seja, Deus tocou no coração de Lídia e ela ficou atenta àquilo que Paulo estava falando, estava pregando, e ela se converteu, tanto ela como a sua família, né? Ela se converteu à palavra do Senhor. E no versículos 16 e 18, nós vamos ver uma outra obra maravilhosa de Deus ali naquele lugar. Foi a libertação daquela jovem possessa. Né? Os irmãos devem se lembrar, né? Aquela jovem que Paulo e Silas estavam andando e ela ficava lá, esses que vos falam verdadeiramente, né? São pregadores da palavra de Deus. E a palavra fala que ela ficou por muitos dias e Paulo se incomodou com aquilo e expulsou aqueles demônios que estavam sobre a vida daquela jovem. E aquela jovem, ela diferente de Lídia, que era de boa posição, esta jovem ela era escrava. Ou seja, ela era escrava dos demônios, que a possuía para poder ter o espírito de adivinhação. Realmente ela adivinhava através dos espíritos malignos. E também ela escrava dos homens, ou seja, daqueles que tinham poder sobre ela e que lucrava em cima da vida daquela jovem. Então aquela jovem, ela era uma escrava. Então Deus também teve que tomar a iniciativa na sua libertação e na sua conversão. Primeiramente, libertando ela. Ela foi liberta daqueles demônios, foi liberta da escravidão dos homens, porque o Senhor Deus entrou com libertação sobre a vida daquela jovem, né? O Senhor Deus, ele entrou ali com providência. Esse é o nosso Deus, que ele entra para fazer a diferença. Onde Deus entra, amado, é dessa forma. Onde Deus entra, ele faz a diferença. Quando Deus entra na nossa vida, quando ele entrou na nossa vida, ele fez a diferença na nossa vida. Nós somos diferentes porque nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. É por isso que nós somos diferentes. É por isso que nós somos diferentes do mundo, somos diferentes do sistema do mundo, porque nós entendemos que Cristo habita em nós, então nós fazemos a diferença através do Espírito Santo que habita em nós. E a palavra do Senhor, ainda em continuidade aqui, capítulo 23, 27 ao 34, ela nos mostra 3 milagres que aconteceram na conversão do carcereiro, né? Depois que Paulo ali e Silas, depois que eles expulsaram aquele demônio daquela jovem, aqueles homens que ganhavam, né, a custo daquela jovem, eles se irritaram e levaram ele para ser julgado. E mesmo sem ser julgado, eles apanharam, né? Eles apanharam bastante e depois foram lançados nas prisões inferiores, ou seja, eles foram lançados num lugar onde não tinha sol, era úmido, onde eles foram amarrados nos troncos. Então, assim, eles estavam sofrendo, mas em todo o tempo eles estavam felizes e satisfeitos porque eles viam o resultado daquilo que Deus os tinha chamado. Amado, é muito glorioso nós sofremos perseguições, sofremos calúnias e outras coisas mais. Podemos sofrer muitas outras coisas, mas o melhor de tudo é que nós sofremos, mas nós vemos o resultado daquilo que nós pregamos. A satisfação de Paulo, a grande satisfação de Paulo era isso. Ele sofria, batia, mas eles não conseguiam calar. Eles não conseguiam fazer que o evangelho propagasse, crescesse. Ele via o resultado daquilo que estava sendo dito, daquilo que estava sendo ensinado. Então ele tinha uma grande satisfação em sofrer por amor ao nome do Senhor Deus. E a palavra fala assim que houve-se 3 milagres naquela prisão. E na conversão, né? Na conversão daquele carcereiro. O primeiro aí foi os 3 milagres. Um milagre físico, um milagre moral e um milagre espiritual. Ou seja, o milagre físico, houve-se um terremoto.
A palavra diz que houve-se um terremoto e as portas da cela se abriram. E um milagre moral. No momento que o carcereiro ele viu que as portas estavam todas abertas, ele pensou que os presos tinham fugido e ele lá ia para tirar sua vida. E Paulo, lá de dentro, disse ao carcereiro: todos nós estamos aqui. Então, eles poderiam ter fugido, poderiam ter matado aquele carcereiro e ido embora, mas não, eles permaneceram. E o espiritual, o milagre espiritual, Deus mudou a vida daquele carcereiro, e a conversão do carcereiro desembocou a salvação de toda a sua família, no versículo 33. E a palavra do Senhor fala que Paulo e Silas já estavam naquela prisão, e lá naquela prisão, Paulo e Silas, adoravam a Deus. Paulo e Silas, eles louvavam a Deus. Paulo e Silas, eles não se abateram, mas eles adoraram a Deus. Irmãos, esse estudo ele tem muitas coisas para que nós possamos refletir, nós possamos estudar e acompanhar. Por isso que é importante lermos essa palavra, essa passagem. Mas nós temos que entender, meu amado, que a obra de Deus ela tem espinhos, ela tem seus momentos são difíceis, mas em todas essas coisas a palavra do Senhor também diz que nós somos mais do que vencedores. Paulo e Silas eles tinham todos os motivos para ficar ali quieto. Eles tinham todos os motivos para ficar ali calado, falar assim: eu não vou falar mais nada, eu vou ficar na minha, eu queria ter ido para a Ásia, mas o Senhor me mandou para aqui para sofrer. Não. Eles entenderam que a obra de Deus vai muito mais além do que a minha vontade e o meu querer. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, Paulo e Silas, ali, eles fizeram, e no versículo 37, vai nos mostrar, pela primeira vez, Paulo mencionando a sua cidadania romana, porque Paulo, ele era um homem que tinha muita sabedoria, e ele conhecia os seus direitos. Então, eu quero passar bem rapidinho três privilégios da pessoa que tinha cidadania romana, né, a qual eles não cumpriram na vida de Paulo, ali onde ele estava. O privilégio de um cidadão romano: sempre pedir proteção pronunciando uma frase: sou cidadão romano. Não podia ser condenado sem ir a juízo, e não podia ser açoitado e nem crucificado. Então, depois que os generais mandaram lá tirar ele da prisão, no dia depois, ele falou assim: não é bem assim. Nos prenderam, sendo nós romanos, nos prenderam, sem sermos julgados, nos açoitaram, nós não poderíamos ser açoitados, agora vai simplesmente encobrir debaixo dos panos e nos mandar para fora? Então, Paulo, ele exigiu o seu direito, e aqueles homens tiveram que descer aonde estava Paulo, pedir perdão, e depois disso, Paulo, ele seguiu o seu caminho. E antes de Paulo sair dali para ir para Tessalônica, ele passou primeiramente ali na casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortou e partiram. Então aqui nós vemos aqui o resultado da pregação de Paulo. Ali ele deixou uma igreja, um povo ali já estabelecido no conhecimento, no entendimento da palavra do Senhor, e ele prosseguiu adiante. E Paulo ele chega, então ele vai para Tessalônica, né? Essa cidade, lá no versículo 2, capítulo 17, versículo 2 em diante, do 2 ao 4, fala que Paulo chegou ali e procurou a sinagoga, e por 3 final de semana, por 3 sábados, os dias que eles reuniam, Paulo ele começou a falar, ele começou a expressar, começou a ensinar a palavra de Deus, a falar a respeito do Senhor Jesus ali naquela sinagoga. A estratégia que Paulo usou, ele usou o lugar certo, o tempo certo, ele usou o meio certo, né? Paulo usou a mensagem certa.
para atingir também as pessoas certas. Ou seja, Paulo usou a sinagoga judaica, ele usou o tempo, ou seja, o sábado onde ele se reunia. Paulo reuniu com eles ao sábado, 3 sábados, 3 final de semana. Ele usou o meio certo, que foi a escritura. Ele usou a mensagem certa, ou seja, Paulo ele falou sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele falou a vida, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. E também ele para as pessoas certas, para os judeus e para os gentios piedosos. A pregação paulina em Tessalônica, ela foi cristocêntrica. Cristo. Paulo ele apresentou, ele colocou diante dos Tessalônicos ali a respeito de Cristo, eu imagino, Paulo ele deve ter falado a história de Cristo de uma forma muito, muito clara, como se ele tivesse vivido ao lado de Cristo. Ele contou a história de Cristo, ele mostrou Cristo para aquele povo. E lá no versículo 12, nós vemos o êxito da sua pregação. Meu amado, a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Nós devemos ser apenas boca de Deus. Seja boca de Deus e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Nós não temos poder de convencer a ninguém, mas a palavra e o Espírito Santo de Deus, ela muda a mente, ela muda o coração, ela quebra todas as barreiras. A nossa função como igreja é fazer o que Paulo fazia, ensinar a palavra de Deus. Aí nós vamos prosseguir, porque nós queremos chegar a um ponto também não tem um ponto muito importante, porque toda a palavra ela é muito importante. E Atos dos Apóstolos, meu amado, tem uma dificuldade assim, o pastor passaram uma dificuldade muito grande, porque vão lendo do 16 ao 20, tem tantas coisas importantíssimas, lindas para ser testemunhada, que o tempo, se ficasse aqui, não daria para nós expressar tudo. Mas a palavra que Paulo pregou na cidade durante as suas missões, a sua obra missionária, em todos os lugares que Paulo levou essa palavra, de um lugar a outro, sempre surgia efeito. E a palavra diz que o povo, a igreja, ela crescia. Aí ela crescia. Ou seja, quanto mais perseguia Paulo, quanto mais afrontava Paulo, mais a obra de Deus crescia. Fazia Paulo fugir daqui, mas onde Paulo se instalava, ele pregava a palavra de Deus e vida se convertia. Não importava para onde que ele ia, mas para que todo lugar que Paulo ia, ele ensinava a palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus. E é o que nós temos que fazer. Não sermos observadores ou apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Porque quando nós praticamos, aonde que nós formos, o que fizermos, ou com quem nós falarmos, a palavra de Deus ela vai surgir um efeito na vida das pessoas, porque a palavra de Deus ela tem poder de transformar, ela tem poder para libertar, para salvar, para restaurar, é a palavra de Deus. Então vamos lá, Paulo lá no versículo 11, Paulo então depois que lá o povo começou a perseguir Paulo, então ele foi enviado, então mandaram ele para Bereia, e aonde os irmãos que conhecem muito bem, nós fazemos parte da comunidade cristã Ministério Bereia, justamente extraída nesse princípio, nesse conhecimento dos bereanos. Ou seja, Bereia ficava a cerca de 72 quilômetros ao oeste de Tessalônica. Era uma cidade, eu vou ler aqui para os irmãos que era uma cidade tanto distante das principais passagens e afastada das principais rotas de comércio e viagem do império. Era o lugar ideal para se manter longe dos inimigos. Aqui nós temos um estudioso, eu vou tentar dar o nome dele aqui, eu não sei se eu vou acertar,
Rothbard Marshall, mais ou menos um historiador, né? E Marshall, que é o mais fácil para pronunciar aqui, ele sugeriu que Paulo ele não foi para muito longe. Ele sugeriu isso, que Paulo não foi para muito longe, porque ele tinha desejo de muito em breve, vontade de muito em breve voltar para Tessalônica. Mas isso ele registrou lá em 1 Tessalonicenses 2:18, que, porém, Satanás nos barrou a caminho. Então, assim, ele tinha vontade para voltar, mas não foi possível. Os cristãos bereanos foram mais nobres. A palavra do Senhor, lá no versículo, a partir do versículo 11, eles foram mais nobres que os crentes de Tessalônica. E isso por duas razões. Eu quero colocar aqui duas razões porque o povo bereano, eles foram mais nobres que os tessalônicos. Primeiro, porque receberam a palavra com avidez, ou seja, com intensidade. O povo, os bereanos, eles tinham fome da palavra. Por isso a receberam com intensidade. Eles tinham fome, eles ansiavam em ouvir, em entender, em compreender a palavra. E por isso eles receberam com intensidade. Mas essa fome que eles tinham, meu amado, não era de comer qualquer palavra que era jogada ao vento. Isso trazia para o pregador uma certa conhecimento, ele tinha que ter conhecimento, porque o povo eles não queria ver algo superficial, eles queriam algo profundo, eles queriam se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Eles queriam realmente ter uma clareza daquilo que estava sendo pregado, daquilo que estava sendo ensinado. Então não bastasse chegar lá e dizer uma palavra simplesmente por falar, porque tudo que era falado, o povo bereano, eles examinavam com muito cuidado, eles examinavam com muito zelo para ver se realmente aquilo era da palavra do Senhor, se aquilo realmente que estava sendo dito, se realmente aquilo era a instrução da palavra de Deus. Enquanto que em Bereia os judeus receberam a mensagem com avidez, examinando diligentemente as escrituras, nenhum pregador nem os ouvintes ousaram a escritura de forma superficial. Em segundo lugar, por que receberam a palavra com questionamento crítico? Os bereanos estudaram a palavra não apenas com entusiasmo, eles não estavam, tem um pregador bom que está vindo de Tessalônica, e lá ele fez lá a palavra dele, eu fiquei sabendo que foi uma palavra boa tal, e eu vou lá ouvir. Não, eles não foram por entusiasmo, eles foram com um desejo muito grande, ardente de aprender. Por isso que eles foram com senso crítico, não para criticar, mas o senso crítico era de analisar aquilo que estava sendo pregado. Não foram lá para observar o que Paulo estava dizendo e criticar a ele. Ele fala errado, ele fala diferente de nós. Não. Eles foram lá com o senso crítico para analisar tudo que estava sendo falado. Tudo. Os bereanos estudaram a palavra não apenas com entusiasmo, mas também com profundo cuidado, atenção e senso crítico. O verbo grego usado por Paulo é anacrino, ou seja, examinar, empregado aqui pelo apóstolo Paulo. Esse verbo implica integridade e ausência de preconceito. Desde então, os adjetivos bereanos têm sido aplicados em pessoas que estudam as escrituras com imparcialidade e atenção. Então, assim, os bereanos, eles estudavam atentamente, com cuidado, ouviam atentamente. Nós devemos aprender, meu amado, a sermos ouvintes, né? Temos que ouvir a palavra de Deus, reter aquilo que é bom, e aquilo que não é bom, desprezamos, mas não saímos criticando. Nós temos que examinar as escrituras, a palavra de Deus. Temos que ver se aquilo que está sendo ensinada, aquilo que está sendo pregada, se realmente
se realmente ela se alinha com a palavra de Deus. Então, que os bereanos demonstraram zelo em ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer. E destaque desta forma, encontraram com ele todos os dias. Diferente dos Tessalônicos, que ele encontrava com os Tessalônicos apenas nos sábados, né, onde eles se reuniram. Ele fala que os bereanos, a vontade, o desejo era tão grande que eles iam ter com Paulo todos os dias. Todos os dias eles iam ter com Paulo. E então, o que acontece? Nós somos bereanos. Temos que ter o mesmo cuidado e o mesmo zelo em examinar as Escrituras. Não é porque pastor A ou pastor B falou que vai ser dessa forma. O que nós temos que examinar é se a palavra do Senhor diz que vai ser dessa maneira. Que nós, como servos de Deus, nós não teremos lutas, nós seremos prósperos. Vamos examinar as Escrituras e ver qual prosperidade, qual a promessa real de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que ser bereanos, nós temos que estudar a palavra de Deus com cuidado, com zelo, com muito esmero, para que nós não venhamos ser enganados por falsos mestres. A palavra do Senhor nos adverte, meu amado, que nós devemos acautelar, nós devemos ter cuidado, porque virão falsos profetas, falsos ensinadores, dizendo, ou muitos que dirão até que são Cristo, mas a palavra do Senhor ela já nos adverte, para que nós tenhamos cuidado. Então vamos examinar as Escrituras. E vamos dar uma pincelada bem rápida em algo também que eu quero que os irmãos entendam, que nós possamos juntos entendermos. Paulo, quando o povo soube que Paulo estava em Bereia, então correram atrás de Paulo, e Paulo, mais uma vez, o povo ali de Bereia, os irmãos de Bereia, pegou e conduziu Paulo para fora da cidade novamente, para que não fosse morto, para que não pegassem Paulo. E Paulo ele chega até Atenas. Atenas era uma cidade muito grande, muito rica, e Atenas, embora seja isso, mas Atenas ela tinha um grande problema. Atenas era uma cidade idólatra, onde existia muita idolatria, existia muitas estátuas, muitos deuses, e nessa forma, amada, é aí que eu quero falar com você, a estratégia daqueles que realmente estão levando a palavra do Senhor. Paulo ele começa a pregar o que ele sempre fazia, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E nesse meio que Paulo começa a pregar, ali se aparece na vida de Paulo alguns teólogos estudiosos, epicúreos e os estoicos. Ou seja, os epicúreos eram os que rejeitavam todos os tipos de religião. Eles não tinham fé, a crença, não tinha fé, crença, ou não acreditava em nada. Os estoicos eram panteístas, ou seja, os panteístas eles colocavam que tudo era Deus. Eles eram materialistas, ou seja, esse papel aqui é Deus. Uma caneta, algo físico, tudo para eles é Deus. O universo era eterno, o universo não foi formado por Deus. Ou seja, o universo era o próprio Deus. Então, isso é para que nós entendamos um pouco da gravidade de Atenas. E Paulo, quando ele chega ali e começa a pregar, essas pessoas, esses teólogos, começam a ficar assustados. Falam assim, mas quem que é esse falador que está falando e o que ele está falando? E outros falam assim, é um pregador. Então leva Paulo até diante do tribunal, onde cuidavam de questão religiosa, e eles perguntam, mas o que é que você está pregando? E Paulo, como um grande estrategista, ele fala para eles, olha, eu tenho visto que vocês são muito religiosos. Não chamou eles de idólatra, mas falou, vocês são muito religiosos. E porém, eu passando, eu vi um altar que está com o nome de o Deus estranho. Olha a estratégia de Paulo. Paulo fala assim, e esse Deus estranho que vocês têm adorado, é esse Deus que eu prego.
o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, criador de todas as coisas, é esse Deus que eu prego. Simplesmente, Paulo usou aquilo que eles adoravam sem conhecimento e colocou ali para eles, que aquele Deus estranho que eles estavam adorando sem conhecer, era o Deus verdadeiro que ele servia e o Deus que ele adorava. E o povo ali Paulo começou a pregar, começou a ensinar, começou a falar. E a palavra do Senhor fala que Paulo teve êxito em Atenas, pessoas o seguiram, pessoas até importantes, importante que estava ali no meio do tribunal, né? Ou seja, Paulo ele começou a levar essa palavra e o povo começou, mas quando Paulo falou a questão da ressurreição, aquele povo estoicos começaram a zombar dele. E o que Paulo fez? Ele saiu. Mas ele saiu e lá no versículo 34 do capítulo 17 fala assim: todavia juntaram-se alguns homens e creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita e uma mulher de nome Damares. Né? O Areopagita, quer dizer, era um participante daquele tribunal, daquele júri, né? Então, assim, Paulo ele teve êxito. Paulo, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre tem resultado. E aí, se formos, Paulo depois ele foi para Coríntios, e lá em Coríntios, Paulo também da mesma forma, ele conseguiu, ele trouxe ali, e ali ele fundou também a igreja em Coríntios, e Deus usou poderosamente a vida de Paulo. Paulo, meu amado, Deus usou Paulo de uma forma extraordinária. E eu sei que não tem como nós dizermos tudo, eu estou até tentando selecionar alguma coisa só para pontilhar aqui. Mas é tanta coisas que nós temos em mãos e muitas vezes nós não sabemos a potência que nós temos na nossa mão. Isso aqui, meu amado, é uma arma muito grande, uma potência muito grande nas nossas mãos e muitas vezes nós não temos conhecimento do potencial que nós temos em nossas mãos. A palavra do Senhor. Então eu quero aqui, infelizmente, né? Assim, porque tem muitas coisas aqui, mas eu quero encerrar com os irmãos por aqui. E nós vemos que no capítulo 19, a igreja de Éfeso tornou-se a igreja mais... Lá no capítulo 19 vai falar da igreja de Éfeso. E se tornou a igreja mais importante, a mais importante do primeiro século, depois da igreja de Jerusalém e de Antioquia, da Síria. Em 3 anos que Paulo passou nessas grandes metrópoles, de 200.000 habitantes, o evangelho espalhou por toda a província da Ásia Menor, com a igreja estabelecida em Laodiceia, Hierápolis, Colossos e outras regiões. E no capítulo 20, Paulo ele despede dos discípulos em Éfeso e fortalece os crentes de Macedônia e Grécia. Ou seja, Paulo, durante a sua jornada, a sua obra missionária, Paulo ele ganhou muitas almas para o Senhor Deus. Paulo ele levou a palavra de Deus de forma pura. Ele não enfeitou, ele não planejou. Sabe o que nós aprendemos, amado? A palavra do Senhor por si próprio, ela tem poder para quebrar cadeias, para libertar, para salvar e para curar. E a palavra do Senhor, ela não precisa de enfeites, ela não precisa de
de artes, de fantasias para ser anunciada, para trazer transformação e mudança de vida. A palavra de Deus por si próprio, ela tem poder para mudar vidas. Então que nós viemos examinar as Escrituras e pregar a verdadeira palavra. Sejamos bereanos, possamos diligentemente todos os dias meditarmos na palavra do Senhor e vivemos a verdade desta palavra. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Espero que tenham cooperado para o crescimento dos irmãos, né? Assim como eu tenho crescido no decorrer desses estudos, tenho visto muito palavras impactantes, importantes e que nos instruem para que nós venhamos permanecermos firmes na presença do Senhor. E a palavra do Senhor, meu amado, ela nos afirma que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, pois o Senhor Deus venceu e nós também venceremos. E Paulo não importava qual fosse a circunstância que tivesse para ele. Não importava. Ele estava decidido. Ele estava determinado a morrer pelo Evangelho. Se necessário fosse, como ele estava determinado que por este Evangelho, por esta palavra, ele entregaria a sua vida. Então que nós viemos meditar e viemos entender. O Senhor Jesus, ele entregou a sua vida por mim e por você e nos fez merecedores desse grande evangelho, dessa maravilhosa glória que hoje nós regozijamos na presença de Deus. Então, se necessário for, meu amado, que nós viemos nos entregar 100% ao nome do Senhor Jesus. Não importa se vão falar que somos loucos, doidos, varridos, não importa, mas que nós sejamos verdadeiramente agente de Deus sobre essa terra. Foi para isso que Deus nos chamou. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Abençoe o seu dia hoje. O seu trabalho seja um trabalho próspero. A sua vida seja uma vida cheia de bênção, de regrada, de bênção de Deus sobre a tua vida. E que a paz do Espírito Santo reina sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os seus parentes, os seus familiares e aqueles que te servem. E que aonde você esteja, meu amado, a alegria, que aonde você esteja, o brilho, o gozo do Espírito Santo de Deus venha iluminar, venha radiar aonde você esteja, porque Deus, ele é luz e nós somos luz com ele. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Altíssimo e eterno Pai, neste momento eu te agradeço a Ti por este momento, por esta palavra, Senhor. Ó Pai querido, entrego a Ti a vida de cada um dos Teus filhos, aqueles que estão no seu trabalho, aqueles que estão, ó Pai querido, em casa, aqueles que estão indo ao Teu trabalho. Pai querido, que nesse dia, Pai, a qual a Tua palavra, o presente, a qual o Senhor nos deu, que esse dia, o presente dia que o Senhor nos concede, que seja um dia de paz, que seja um dia, Senhor meu Deus, ó Pai querido, onde o Teu Espírito Santo nos conduza a andarmos, ó Pai, em direção à Tua presença, ó Deus, e que nesse dia viemos ouvir a voz do Teu Espírito, para que não viemos fazer aquilo que nós apenas queremos, mas que viemos fazer aquilo que o Senhor tem proposto no Teu coração. Ó Pai querido, que não viemos viver a nossa própria vontade, mas viemos viver a vontade do Senhor em nós. Pai, venha sobre nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, ó Pai, que o Senhor governa, que o Senhor nos lidera, Senhor, e que as nossas vidas e que os nossos passos sejam conduzidos por Ti neste dia. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor alcance a tua vida nesta manhã, meu amado, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem em paz e tenham um bom dia em nome do Senhor Jesus. Até mais tarde, hoje à noite nós teremos culto aqui no Girassol às 20 horas em nome do Senhor Jesus. Até lá, que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.